Hello, Fábio. Hello, Fábio. Hello, Sabrina. Good morning. Good morning. How are you today? Como está hoje? Tudo bem? All right. Are you ready? Oi? Pronto? Pronto. Let's get started. Na aula de hoje, nós vamos aprender a responder algumas perguntas comuns em inglês. Próxima aula, quando eu perguntar para você How are you? Quero que você responda em inglês, ok? Ok. Let's get started. Vamos começar. Então, hoje nós vamos ver the most common questions in English. As perguntas mais comuns em inglês. The most common questions in English. A começar pela pergunta How are you? Repita. How are How you? are you? How are you? How are you? How are you? Esta pergunta literalmente quer dizer como, how, está, are, you, você. Lembrando que em perguntas o verbo vai antes do sujeito. Por isso é how are you e não how you are. Ok? Ok. E como que nós respondemos a esta pergunta em inglês? The most common answers. The most common answers. As respostas mais comuns. Começando com as respostas informais. Informal. É muito comum nativos de inglês responderem How are you? Com I'm good. I'm good. Repeat. I'm good. I'm good. I'm good. Literalmente dizendo eu I'm estou good. bom ou eu sou bom. Para nós não faz sentido, mas praticamente quer dizer eu estou bem. I'm good. I'm good. Também eles podem dizer I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. Significa estou ótimo. I'm great. I'm great. Você também Eu vou pode anotar. responder. Eu vou pegar uma caneta para anotar essas coisas. Ok. Eu vou te mandar os slides também, mas você pode anotar sim. É porque eu posso esquecer. É, desde já. Anote desde já, né? É. Então a pergunta é: How are you? How are you? Eu estou procurando uma caneta. Fábio, já era para você estar com a caneta em mãos, Fábio. É, Tem que se preparar para a aula, Fábio. é verdade. Ó, próxima vez esteja com tudo em mão: caderno, caneta, lápis, borracha. Ok. Porque se a gente não anota, a gente esquece. É.
Encontrei. Vou anotar agora. Certo. Então, a pergunta é: How are you? Esta é a pergunta mais comum para você perguntar como alguém está em inglês. How are you? Yes. Pronto, escrevi. Certo. Então, vamos à primeira resposta. I'm good. I'm good. Sim. Agora, I'm great. I'm good. É estou bom ou estou bem? Olha, gramaticalmente falando, essa resposta está errada. O correto seria I'm well. I'm well. Mas os nativos dizem I'm good o tempo todo. Não há problema nenhum em respondermos I'm good. Sim. Ok? I'm good. Ou simplesmente você diz good. Good. Bem. I'm great. Estou ótimo. I'm great. E great também significa legal, bacana. Great. A terceira resposta à pergunta How are you pode ser pretty good ou pretty good. Pretty good. Repita. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Yes, você tem que pronunciar o Y com som de I. Pretty. Pretty. Pretty good. Pretty good. A palavra pretty pode ser um adjetivo e significar bonito, bonita, mas aqui, antes do adjetivo good, que é bom, é um advérbio. E é o advérbio que significa muito. É um advérbio de intensidade aqui. Pretty good significa muito bem. How are you? Pretty good. Repita. Pretty good. Pretty good. Pretty Yes. good. É muito comum responder pretty good. Muito bom. Pretty Muito bem. good. Muito bem. Agora, a maneira mais informal de responder a pergunta How are you? E esta resposta é mais comum de ser dada na Inglaterra, que é I'm fine. Repita, I'm fine. I'm fine. A maioria dos estudantes brasileiros respondem How are you? Com esta resposta, I'm fine. Só que em certos países, como Estados Unidos, Canadá, esta resposta pode até ser um tanto grosseira. Por quê? Porque ela não tem cordialidade. É uma resposta já um tanto antiquada. Entre os ingleses é comum, porque os ingleses são mais introvertidos, são mais na deles. Por exemplo, se você está nos Estados Unidos e um amigo americano te diz How are you? Se você responder I'm fine, é mais ou menos como você dizer assim, tô bem, tô bem. Neste tom de voz. É como se você não quisesse papo com a pessoa. I'm fine. Não quero conversar. I don't wanna talk. Deu para entender? Entendi. Não é legal responder com I'm fine, a não ser que você esteja na Inglaterra, Reino Unido, Escócia, Irlanda. Lá é mais comum, porque eles são um povo mais discreto. Já os americanos são mais abertos, né? Será que é por causa do clima? Provavelmente. Os Estados Unidos é um país mais quente do que a Inglaterra. Inglaterra está frio o tempo todo.
Os Estados Unidos têm verões quentes, né? Enfim, existe essa diferença cultural. Evite responder I'm fine, a não ser que você esteja num ambiente bastante formal, com pessoas que você não conhece, ok? Ok. Tá certo, então. Continuando. Being polite significa sendo educado. Being polite. Quando Being alguém polite. being polite. Quando alguém pergunta para você, how are you? É natural que você também queira saber da pessoa. E você, né? Que nós perguntamos em português. E você? Existem 3 maneiras de você perguntar e você em inglês. Anote aí. A Sim. primeira é and you, and you. And you. Literalmente significa e você. And you. And you. And you. A segunda maneira começa com how, seguido de about. About significa sobre, acerca de, e you, você. How about you? Literalmente significa e quanto a você? Como? E quanto a você? É que no dia a dia a gente não fala desse jeito. Por exemplo, como vai você? Tô bem. E quanto a você? A gente não fala dessa maneira. É um português mais culto. Mas eu estou falando só para entender a palavra em inglês. About significa sobre. Literalmente está dizendo aqui como sobre você. Para nós não faz sentido nenhum. É a pergunta e você? How about you? Repeat. How about you? How about you? Alguns nativos vão deixar de pronunciar esse How about T. you? Alguns nativos não pronunciam o T de about, aí fica mais ou menos assim. How about you? How about you? Ok? Vamos à segunda resposta à pergunta e você? Né? Não é resposta. Como falar isso em inglês? A segunda forma é what about you? What about you? Começando com what? O que? Fábio? Oi? Oi, Fábio. Caiu aí? Caiu. Se machucou? Ok, então, olha só. A primeira forma de perguntar e você é and you. A segunda forma é how about you? How about you? Isso. Alguns nativos pronunciam esse T, outros não. Pode ser how about you ou how about you. How about you? Isso. E a última forma de perguntar e você é começando com what. What about you? Como é? What about you? What about you? Existem várias formas de falar, dependendo do sotaque da pessoa. Britânicos podem pronunciar o T facilmente. What about you? What about you? Só que eles falam um pouco mais com a boca fechada, sabe? Eles são mais discretos. What about you? What about you? What about you? Isso. E você? What about you? What about you? What about you? Agora, uma das perguntas mais comuns em inglês também é how are you doing? What about you é o quê? E você? Também? São 3 maneiras de perguntar a mesma coisa. E você? And you? How about you? E what about you? Ok? São 3 variações da mesma pergunta. Sim. Agora vamos à pergunta how are you doing?
Repita. How are you doing? How are you doing? Nativos vão perguntar isso de uma maneira bem rápida. Você possivelmente vai ouvir How are you doing? How are you doing? Como é? How are you doing? Eles vão deixar de pronunciar esse R. How are you doing? How you doing? How are you doing? How you doing? Você vai meio que entender o que eles falam pelo começo e pelo fim. How doing? How are you doing? How you doing? Quais são as maneiras de responder essa pergunta? The most common answers, informal way. Você pode começar com I'm doing good. I'm doing good. I'm doing good. O que é how are you doing? How are you doing? É uma maneira mais informal de perguntar how are you. É a mesma coisa, como vai você? How are you? É uma variação de how are you, de uma maneira mais informal. Ok. Então, a primeira resposta é I'm doing good. I'm doing good. Repeat. I'm doing good. Como a pergunta tem o doing, how are you doing? Você pode começar a resposta com I'm doing good. Você também pode responder I'm doing great. Repita. I'm doing great. I'm doing great. I'm doing fine. I'm doing fine. Você também pode responder I'm doing well. Olha só, eu vou alterar aqui. I'm doing well. Sabe como que é o well? É aquele W-E-L-L. W-E-L-L. Peraí, deixa eu ver se está aqui. Ah, ele está aqui. Sim, sim. Ele está aqui. Continuando. Você pode responder pretty good. Pretty good. Pretty good. Thanks. 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 Esse thanks é uma maneira informal de responder thank you. Obrigado. Thank you. Então, ao invés de falar thank you, você pode dizer thanks. Mas é uma maneira informal de agradecimento. Agora, respondendo a pergunta how are you doing? How are you doing? De uma maneira mais formal. Como eu disse para você, você pode dizer I'm doing well. I'm doing well. I'm doing well. Yes. Tá anotando aí? O que significa? Perdeu alguma coisa aí? Não, só o significado de I'm doing well. I'm doing well significa eu vou bem. I'm doing well, eu vou bem. Ok. E as outras respostas também significam eu vou bem. I'm doing fine. I'm doing great. Eu vou ótimo. Se bem que fica I'm doing estranho falar eu good. vou ótimo, né? Eu vou bem. Eu vou bem. I'm doing good também. Todas significam basicamente a mesma coisa. Eu vou bem. E a resposta mais correta aqui é I'm doing well. Correta que eu digo é gramaticalmente correta, ok? Ok. Agora uma pergunta mais do que informal e também muito comum. How's it going? How's it going? How's it going? Aqui, ó, você vai falar tudo junto. How's it going? How's it going? How's it going? Yes.
Esse I vai ter som de E. O T nós não vamos pronunciar. E já pula para going. How's it going? How's it going? How's it going? E os nativos perguntam de uma maneira bem rápida mesmo. How's it going? How's it going? How's it going? Você identifica essa pergunta pelo começo e pelo fim. How's it going? How's it going? Essa pergunta, how's it going, significa mais ou menos como vão as coisas? E aí, como vão as coisas? Como vão as coisas? How's it going? Ok. Você pode responder, it's going good. It's going good. Repeat. It's going good. It's going good. Estão bem, estão indo bem. Estão indo bem. How's it going? Como vão as coisas? It's going good. Estão indo bem. Também pode ser it's going great. It's going great. Repeat. It's going great. It's going great. It's going great. Isso. Vão bem. Você Como é? vão bem a resposta, né? Como vão as coisas? Vão bem. Vão bem. Essa é uma resposta universal que você pode usar tanto para how are you doing e how's it going. Você pode responder pretty good, thanks. Pretty good. Thanks. E é claro, você também pode perguntar para a pessoa, e você? And you? How about you? Ou what about you? Now, remember, vamos agora relembrar. Vamos lá. Como que a gente responde how are you? How are you, Fábio? I'm good. Yes, very good. Lembrou, hein? I'm good. Que outra resposta nós podemos dar? I'm great. Yes, I'm great. Great. E great também significa legal. Alguém fez algo bacana, você diz great. Que outra resposta a gente pode dar? É aquele Very good. muito bem. Aê, pretty good. Pretty good. Pretty good. E aquela resposta que você deve evitar, a não ser que esteja num ambiente mais formal? I'm fine. Yes, I'm fine. Quando você vê algum colega seu respondendo I'm fine, explique para ele que I'm fine é uma resposta muito formal, que pode soar até um tanto grosseira se você estiver entre amigos. Dá a impressão que você não quer papo com ninguém. Ok? Ok. Inclusive, eu assisti um vídeo de uma menina que estava fazendo sua lição de casa e o pai, bêbado, perguntou se ela precisava de ajuda. Daí ela respondeu, I'm fine, thanks. Basicamente significou não obrigada. Não obrigada. Ok? Ok. Ela não queria ajuda. Agora, como que a gente responde a pergunta how are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Vamos, na hora de perguntar, né? O nativo pode deixar de pronunciar esse R. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? E aí? Como I'm doing pode good. responder? I'm doing good. Yes, I'm doing good. I'm doing good. I'm doing good. Que outra forma que a gente pode responder?
I'm doing fine. I'm doing fine. I'm doing great. I'm doing great. I'm doing well. Isso, e aqui? Duas Pretty palavras. good. Pretty good. Pretty good. I'm doing well. I'm doing well. I'm doing well. Você vê que existem várias respostas que você pode dar. Being polite. E na hora de ser educado. Alguém perguntou, how are you? How are you? How are you doing? Aí é natural que você queira saber da outra pessoa também. Como que você pergunta e você em inglês? São 3 formas. And you? And you? E mais? How about you? Yes. How about you? Aqui pulou. Ah, tá certo. Eu coloquei invertido, não tem problema. How about you? Pode começar com what about you também. What about you? How about you? Ok? Ok. Então, você pode começar a pergunta tanto com what como com how. How? E a pergunta mais informal de todas é how's it going? Como que a gente responde? How's it going? It going good? It's going good. It's going good. It's going good. Que outra forma a gente pode responder? It's going great. It's going great. It's going great. Aí, se você tiver com preguiça de começar com esse it's going, você pode usar aquela resposta universal, que é Pretty good, thank you. isso, pretty good. Thanks ou thank you. Thanks. The end. Oh, chegamos ao fim. Ficou alguma dúvida, Fábio? Não, não. All right. Você fez os exercícios que eu pedi? Não. Por que não? Eu estava viajando, eu fiquei a semana toda em Aracaju, participando de um evento lá. Ah, é? Eu Viajou? peguei no final de semana, não deu tempo. Foi. Por isso que eu remarquei, que eu pedi para você remarcar a aula. É verdade, você estava em Né? Aracaju, Sergipe? Era, eu tava. Era, Sergipe. Olha. Tá. Eu vou abrir aqui um pouco os exercícios que eu passei para você. Tem que praticar um pouco. Senão, acaba esquecendo. É. Vou praticar. Só um momento. Não abriu? É muita coisa, Fábio, é muita coisa que a gente vai ver. E é preciso que você faça os exercícios, pratique, senão acaba esquecendo tudo. Sim. Vamos lá. Eu vou começar a fazer os exercícios com você. Aí depois eu quero que você continue sozinho, ok? Ok. Então, esse é uma aula de revisão, present tense, review class. Nós vamos conjugar o verbo trabalhar, to work, é o verbo to work em inglês. Vamos passar para o inglês a frase eu trabalho aos sábados. Aos sábados em inglês é on
Saturdays. On Saturday. Saturdays. Certo? Quero que você pegue seu caderno e tente passar essa frase para o inglês agora. Você vai conjugar o verbo to work na primeira pessoa do singular, em inglês. Seguido de on Saturdays. You to work on Saturdays. Não. No. É eu. Eu trabalho. I to work on Saturdays. I to work on Saturdays. Eu acho que você esqueceu a conjugação de verbos. Olha, por isso que eu falo para você. Precisa fazer os exercícios. Quando você vai conjugar um verbo em inglês, esse to na frente do verbo indica que ele está no infinitivo. O que é o infinitivo de um verbo? É a sua forma original. Então, em inglês, o verbo está no infinitivo quando ele tem o to na frente. Esse to, às vezes, pode significar a preposição para, mas aqui a gente está falando de outra coisa, né? Então, to work é o infinitivo do verbo trabalhar em inglês. Se você conjuga dessa maneira, I to work, se você coloca o to na frente de work, é como se você falasse em português, eu trabalhar aos sábados. Você não está conjugando o verbo. Quero que você se lembre como que a gente conjuga esse verbo. I am work. Não. Não vai ter verbo to be. É muito simples, olha só. É que esse to aqui tá fora de lugar. Não precisa dele. Ó, vou apagar. Na conjugação de verbos em inglês, você vai cortar o to. Anote aí no caderno para não esquecer. Sim. Então, a conjugação correta é I work. I work. I work on Saturdays. I work on Saturdays. Eu trabalho aos sábados. Você viu só? Precisa praticar, senão esquece. Ok? Não pode esquecer. Agora, vamos relembrar como que a gente diz essa frase na forma negativa. Eu não trabalho aos sábados. Do you remember? Você se lembra? I don't work on Saturday. Oh, lembrou, que bom. I don't work on Saturdays. I don't work on Saturdays. Você viu que não tem segredo. É prática. Ok? Ok. Então, a pergunta não. A frase afirmativa é I work on Saturdays. A frase negativa, I don't work on Saturdays. Repita. I don't work on Saturdays. I don't work. I don't work. Não, você está falando I don't go? I don't work. Não, estou entendendo errado. I don't work on Saturdays. I don't work on Saturdays. Saturdays. Como é que fala sábado? É porque, assim, existem várias maneiras de falar a mesma coisa. Você pode dizer
Saturdays. Saturdays. Essa é a maneira americana de falar. Você transforma esse T num R, como R de barata. Saturdays. Saturdays. E o U fala com som de A, né? É, Saturdays. Saturdays. Ou você pode falar Saturdays. 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 E você lembra como que a gente faz pergunta em inglês? Você trabalha aos sábados? Work you Não, on Saturday. não. A grande maioria dos verbos em inglês precisa de um verbo auxiliar na hora de fazer pergunta. Aqui vai ser o do. Do you? Continue a pergunta. Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Tá anotando? Do you work on Saturdays? Tá anotando aí? Tô anotando. Muito bem. Como que a gente responde? Sim, trabalho. Yes, work. No. Yes. Primeiro que você tem que colocar o I. Em inglês você não pode ocultar o sujeito da frase. E ao invés de você falar yes, I work, use o do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Para toda pergunta que começa com do, se a resposta for afirmativa, você diz yes, I do. Sim, eu trabalho. Sim, eu. Sim, eu trabalho. Aí bota do no lugar de work. Sim. Yes, I do. Muito bem, Fábio. Tem mais exercícios aqui para fazer. Eu te aconselho a ver as anotações do seu caderno. Você fez anotações do caderno de aulas passadas, não fez? Sim, também. Use as suas anotações para fazer os exercícios seguintes. Certo. Tem as anotações? Tenho. Então, termine os exercícios, ok? Ok. O nosso tempo acabou, infelizmente. Tá. À noite, a gente continua a gente tem aula de novo. às 21 horas. A gente vai ter a próxima aula, ok? Ok. Então, tente fazer os exercícios. Dá uma olhada nas suas anotações passadas. Assista aulas passadas, tá bom? Se você tiver com tempo aí, tá bom? Tá bem. Um ótimo dia para você. Have a nice day. Tenha um ótimo dia. And see you next class, ok? Ok. Bye. Thank you. Bye.